Gente, a palavra de hoje foi muito incrível, assim, como que precisa ter essa sensibilidade de entender o que Deus quer. Porque durante essa semana, alguém soltou uma palavra de um versículo, que esse versículo mexe muito comigo. E eu fui a fundo nesse versículo, eu falei, nossa, toda vez que alguém fala esse versículo, meu coração queima de uma forma tão diferente. Eu vou ir atrás para estudar sobre isso. E estudei, escrevi. Quando cheguei aqui na igreja, na salinha ali em cima, o Senhor falou, não é essa palavra. Eu falei, ok, Deus, vamos lá. E aí o Senhor me deu uma palavra diferente para essa hora. Talvez uma palavra que esteja no time de Deus. E o título dessa mensagem é Entenda o seu tempo. Uma das coisas que nós mais podemos errar é não entendendo o nosso tempo. É andarmos fora do time de Deus. Eu fui em Boston e lá está chegando o inverno. E dentro do livro Mulheres Enraizadas que eu escrevi, tem um cartão semente. Que não é um cartão que tu abre e tem semente dentro. O próprio cartão você rasga e planta ele. Planta o papel semente. E lá nos Estados Unidos, quando elas compraram os livros, deram para mim assinar, e eu falei, você guardou o cartão? Ela, guardei. Nem vai dar para a gente plantar agora, porque o inverno castiga muito, agora tudo morre. Então nós vamos guardar a semente para plantar ela na hora certa. Eu falei, uau. Nós vamos guardar ela num lugar para ela não mofar e tal. Eu falei, meu Deus, que discernimento, porque agora está chegando o nosso inverno. O inverno é muito difícil. Mas nós aqui no Brasil, está chegando no sul, pelo menos, né? Está chegando o verão, né? A gente está vivendo esse tempo da terra quente. Até eu plantei o meu papel semente. E o Telmo já até escreveu um livro sobre lições do meu jardim. Ele gosta de jardim, ele gosta de plantar. E eu botei ela fora do sol, porque eu fiquei com medo do sol queimar ela. Ele falou, não amor, o sol precisa aquecer a terra. Porque a terra aquecida, a semente brota com mais facilidade. E está lá minha plantinha no sol bem feliz. E graças a Deus ela está sobrevivendo. Todos os dias a gente está lá regando ela. Mas existe um tempo. E olha, existem determinadas épocas do ano que há uma unção especial de Deus. E nós estamos vivendo uma época especial de fechamento de ciclos. E sobrenaturalmente, eu não sei se está acontecendo aí com você, sobrenaturalmente, o ano está se findando e muitas coisas que a gente não pensou que ia acabar, acabou. Até acabou antes do que a gente pensou, nossa, achei que ia durar mais, acabou. Ciclos se encerram. E gente, eu não sei você, mas eu tenho uma grande dificuldade em encerrar coisas. Em dar tchau para pessoas, em me despedir, não gosto. Às vezes a gente viaja para um lugar assim, se apega, fica na casa de alguém, até na hora da tchau a gente chora. Porque a gente se apega, não gosto de finais. Tem gente que já tem aquela coisa, não, para mim tudo bem, beijo, tchau, Deus te abençoe. Vamos seguir. Eu às vezes tenho dificuldade do novo, vamos lá, enfrentar um novo ciclo. Mas quando eu estava lá nos Estados Unidos, uma palavra veio entre um aeroporto e outro, a gente foi em 3 regiões lá. E eu naquela correria, mas quando o Espírito Santo quer falar, ele não espera você parar. Ele te faz um convite para você meditar. E veio uma palavra assim, ó, deixa eu ver se está aqui. Porque eu quero colocar ela bem da forma que eu escrevi na hora no meu celular. Ó. Quem não sabe terminar, não está pronto para começar. E o Senhor começou a falar de uma maneira tão forte sobre o tempo dEle. Sobre aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas, mas depende de tempo. Eu queria que você abrisse Eclesiastes 3:1. Eu gosto de um livro que fala, se eu não me engano, é As Estações do Casamento. Ele fala que todo relacionamento vai ter o verão, vai ter o outono, vai ter o inverno, mas vai ter a primavera que vai renovar tudo outra vez. Tudo na nossa vida vai ser afetado por 4 estações. Tudo.
Nosso relacionamento com Deus também, sabia? Tem momentos que a gente está no verão com Deus. Que a gente está assim, meu Deus, é isso aí, Senhor, eu me entrego, é isso aí. Mas tem dias, tem tempos que a gente está no inverno ferrenho. Que a gente está precisando de oração dos amigos, que a gente precisa de alguém, sabe, que alguém nos leve para um daqueles grupos de oração do reteté. Que alguém bota a mão na nossa cabeça e começa a marchar. Às vezes a gente precisa, sabe, de ser acordado de novo, de entender que existe um renovo, que os recuos que Deus permite não são para te matar ou para te destruir, é para te fazer mais forte, é para te amadurecer, é para te preparar para a próxima estação. Eclesiastes 3, eu estou meditando nesse versículo que diz assim, Eclesiastes 3:1, tão conhecido. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e época de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Tempo de buscar e tempo de desistir. Tempo de conservar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Tempo de amar e o tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Observo a tarefa de Deus, que Deus deu aos seres humanos, para que delas se ocupem. Que proveito o trabalhador tira da sua fadiga diária. Mas Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Mais importante, vamos botar aqui um fundamento para a gente entender que tempo é esse que é falado em Eclesiastes. É o tempo do nosso relógio? É o tempo cronológico da nossa vida? Que tempo é esse que Salomão está falando aqui? Que tempo é esse que ele está dizendo? Aquele homem sábio, ele está pensando e falando, nossa, há tempo disso, há tempo daquilo. Mas que tempo é esse que ele está se referindo? É importante, nós vamos definir a palavra tempo. E a palavra tempo, ela tem dois sentidos, muito importantes para a gente entender. A primeira é cronos. Quem que está com relógio aí? Levanta a mão assim, ó, que usa relógio no braço. Acho tão chique, gente. Me dá uma agonia, já me dá uma coceira, eu já tiro. Às vezes a gente acaba usando o celular do smartphone, né? Mas o cronos fala desse tempo que é medido pela gente. O tempo calculável, dia, mês, ano, cronômetro, início e fim. É o teu despertador pela manhã. Lá no nosso prédio eu vejo o despertador de todos os vizinhos, gente. E tem aqueles que botam de 5 em 5 minutos. Só Jesus, fica a dica aí para os meus vizinhos. E até está em Gênesis, né? Em 1 Gênesis 1,14 diz, e declarou Deus, haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar dia e noite. Sirvam eles de sinais para definir estações, dias e anos. Você tira a lua, você vai perder o quê, gente? A maré dos mares, ela faz toda, né? Bom, mas aí já vamos ter quem? Agora o Kairos. Nós temos o Cronos, que é nosso, medido. Mas nós temos o Kairos, que é o tempo oportuno, não medido. É a oportunidade, é um ponto no tempo, a medida certa. Ele é favorável, ele é o tempo de Deus. O Kairos é o tempo de Deus. Ele chega na hora certa. Sabe, é aquele momento que ninguém espera, time de Deus chega, e ninguém impede o tempo de Deus. Ninguém impede aquilo que Deus quer fazer. Bom, o tempo do propósito de Deus é diferente do nosso tempo. Eu gosto muito de quando Davi fala no Salmo 84, eu acho da tua música, o 84, né? Que ele diz assim, eu prefiro ficar um dia nos teus átrios do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Davi entende que não é o Cronos, mas ele queria o Kairos de Deus. Quando nós entrarmos na eternidade, nós não vamos entrar no Cronos, a gente vai entrar no Kairos de Deus.
E é tão maravilhoso como a gente já vê homens e mulheres que andam com Deus aqui, eles já não andam no tempo dessa terra, eles andam no Cronos, no Kairos de Deus. Tem um homem que eu sou apaixonada pela forma que Deus usa ele. E ele é muito desligado com as coisas dessa terra. E eu fico nervosa quando ele tem que pegar um avião, porque ele não está nem aí. Quem se desespera é as pessoas que estão ao redor dele. E eu lembro que ele estava um dia no aeroporto entregando uma palavra profética para uma pessoa. Eu falei, pastor, eu sei que essa palavra é bênção, mas vai perder o avião. Filha, está tudo no Cronos de Deus. Sabe, eu fico assim impactada, como que tem pessoas que acessam esse Cronos de Deus de uma forma tão responsável e de uma forma tão linda. Porque esse tempo, Kairos de Deus, ele vem acompanhado com um presente. Quando você entra nele, você entende ele, vem acompanhado com a vontade de Deus junto. Porque o tempo de Deus está alinhado com a vontade dele. O nosso Cronos não. Eu não sei se você já fez as suas métricas para o ano que vem, se você já pensou, já premeditou. A Bíblia é clara em dizer que é do nosso coração fazer planos e não é errado, a gente deve planejar. Mas a gente tem que entender que a resposta sobre aquilo que nós estamos planejando vem de Deus. É Ele que faz todas as coisas. Ele fez tudo apropriado. Eu amo Eclesiastes 3:11, um pouquinho mais para frente, que diz assim, ó, ele fez tudo apropriado ao seu tempo e também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. A gente não consegue entender o que Deus está fazendo. E esse entendimento, ele só vem quando a gente permite que Deus mude o jeito de pensar. E Romanos 12:2 vai falar sobre isso. Ó, não vos amoldeis, não entre na forma do padrão desse mundo, mas deixe eu mudar a forma de vocês de pensar. Eu não sei se você já entrou nesse lugar, eu não sei se você já fez isso, se você nunca fez, você deve fazer. Tem algo que constantemente eu faço com Deus, porque às vezes nós somos levados por enganos, e não enganos só de pessoas, enganos do nosso próprio coração. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. Por isso aquela coisa que diz assim, ó, siga o seu coração, está assinado assim embaixo, Satanás. Não siga o seu coração. Ai, meu coração, porque o nosso coração, ele é simplesmente enganoso. Muito enganoso. E muitas vezes a gente vai nas nossas emoções, a gente vai errar, a gente vai falhar. Mas quando a gente permite que Deus possa moldar, eu amo aquela oração de Davi, e faça isso. Eu digo assim, Senhor, eu coloco o meu coração diante de Ti, eu faço assim, vê se há em mim algum caminho mau, vê se em mim há algum lugar que não é Teu, alguma iniquidade, vê se há em mim alguma mentira, algum engano, vê, olha, sonda-me, conheces, me prova os meus pensamentos, os meus sentimentos, e me faz andar pelo caminho reto. A forma mais linda de você acessar esse tempo de Deus é você permitir que Deus transforme a sua mente, seu coração. Às vezes aquela pessoa que você tinha tanto ranço, vai ser alguém que Deus vai fazer uma aliança. Olha o silêncio. Tem uma pessoa que fala assim, está amarrado. Porque Deus, escuta, é você, se é você que escolhe as suas alianças, eu quero te dar um conselho e um recado, você está perdida. Deixa Deus escolher para você. Deixa Deus trazer essa sabedoria sobre a sua vida. Deixa Deus moldar. Ele fala assim, ó, esse mundo tem uma forma, esse mundo tem um molde, não vos amoldeis a eles. Quem já brincou de massinha de modelar com seu filho? Hein? Quem já comprou e se arrependeu, os fios do cabelo, porque sujou tapete, sujou tudo, né? A gente fala, nunca mais eu comprar, vai lá e compra uma caixa de novo. Agora vai ser diferente, a ilusão, né? E eu lembro que eu pegava a massinha mole na minha mão e a gente tinha aquelas forminhas. Gente, a massinha nada pode contra uma forma. Ela é mole. Posso falar uma coisa? Certas coisas nesse mundo, você não tem que dizer, eu sou forte, pode vir, você é fraca. Mole, molenga. Você tem que, fazer igual José, sair correndo.
Mulher de Potifar, vem cá que eu te amo. Ele, ó. Tem coisa que você não tem que... Ai não, eu tô lá, eu sou forte. Cuidado. Porque a forminha vem, ó, pá. Daqui a pouco tu tá em formatinho de estrela que tu nem queria. A Bíblia fala, não vos amoldeis, não entre nesse molde, sai correndo. Mas o que ele dá para nós? Olha, antes, transforma a tua mente através da renovação, para que aí você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que está casada com o Kairos de Deus, com o tempo de Deus, está junto. E o entendimento só vem quando a gente permite que Deus pense. Aí você diz, será que eu estou... Porque tem gente que tem tanta certeza que está certa, que não pede perdão para ninguém. Cuidado, às vezes você errou. E aí você pensa, errei agora, eu vou dar uma ludibriada para dizer que eu não errei? Não, admita, você não vai morrer, te garanto. Você vai dizer, me perdoa, eu errei. Não estava certo naquele momento. Mas eu quero te lembrar de uma coisa, que a ação correta no tempo errado se torna coisa errada. Davi, aos 30 anos, escute isso, olha que coisa linda, que essa palavra me sustentou muito, até a gente fazer a conferência lá no lugar que a gente fez. Porque eu sofro pressão para ir para um lugar maior, há 3 conferências atrás. E gente que eu ouço, gente de Deus, gente, vamos para o estádio. E eu falava, e eu ia para Deus, Deus, vamos? Não, tá, não. Eu tinha que obedecer a voz de quem? De Deus. E uma das palavras que foram assim balizadoras, porque é tão bom quando você começa a andar com a palavra de Deus é o teu guia. Gente, você não vai ficar perdido. Eu orando um dia sobre isso, me veio aquela palavra quando Saul morre. Davi faz uma pergunta. Davi diz assim, olha, Saul morreu. Ele chega para um conselheiro, para um amigo e faz perguntas, o que eu devo fazer? Não. A Bíblia diz que Davi entra na presença de Deus e fala, Senhor, o que eu faço agora? O que eu devo fazer? E ele dá uma sugestão. Eu subo para Hebrom, eu vou para Judá. E o Senhor fala assim, Hebrom. Hebrom, escute isso. Quando você entende Israel era dividido naquela época. Hebrom era 10% do reinado de todo Israel. Judá tinha 90%. Israel tinha 10%. Davi ia reinar só sobre 10% daquilo que ele já era rei sobre o 100%. Escute o que eu vou dizer para você. Ele retrocedeu no time de Deus. Deus falou, não entra para os 90 agora, talvez tu não vai ter condição, fica no 10. Mas a gente está ouvindo muita gente agora na internet que diz assim, vai para 90! Vai que tua cabeça tu não é cauda. Tu perdeu o ônibus de manhã, construa o seu ônibus. Entende? Não, porque você vai. Aí tem uma galera lá. E não acontece nada. Daí toma ansiolítico, depressão, frustração. Porque aquilo ali vai alimentando frustração em cima de frustração. Escuta. Davi não estava preparado para pegar todo o 100. Deus queria, eu quero ver como que você é rei só com 10%. Deus precisa conhecer o nosso coração no pouco. Quem é você no pouco? Quem é você quando ninguém te conhece? Gente, eu passei por uma situação que eu glorifiquei a Deus, porque eu digo assim, ó, Deus, eu quero caminhar contigo, me ajuda a caminhar contigo. Eu fui num lugar que estava lotado de gente, mas é lotado de gente assim, ó, de um aqui, eu falei, Deus, me livra. Nós estávamos ali, falei, meu Deus, e nós tentando achar um lugar melhor. De repente, sem querer, eu esbarro num carrinho de bebê, mas eu esbarrei forte. Eu olhei assustada, eu falei, só que o carrinho estava vazio. Eu falei, me perdoa. Ela... Não falei, me perdoa, eu falei, sorry. Eu falei, sorry, porque é só isso que sai da boca da gente. Daí ela, ok, tá. E fiquei do lado dela, porque eu não podia mais sair. E fiquei ali, e nós conversando, tal. Aí acabou o negócio, aí eu falei, vamos embora. Daí eu olhei para ela, falei, não, a gente não vai conseguir sair daqui tão cedo, né? Ela falou, não, vamos esperar essa... Eu falei para o Thelma, a gente não vai conseguir sair tão cedo daqui, né? Ele disse, não. Daí eu olhei para ela, não sabia se eu falava inglês. Daí ela assim, pastor, eu te conheço, sou de Itajaí. Eu te conheço. Estava aqui falando para o meu marido. Legal, a gente ouve vocês. Falei, Deus, ainda bem que eu fui educada, Senhor.
nós estamos sendo o tempo todo vigiados. Você precisa andar com Deus, até quando você esbarra em alguém. O tempo de Davi não era 90, o tempo de Davi era 10. Mas podia dizer, não, Davi, tu tem condições do 90, eu confio em ti, Davi. Davi, tu é o cara, mas não é o tempo de Deus para ele. Talvez você até tenha capacidade, você até possa, mas fique em Hebrom primeiro. E sabe o que acontece? Ele reina em Hebrom. Os líderes de Judá reconhecem quem Davi era e vão lá buscar ele e dizer assim, ó, reina sobre nós. Na hora certa, as pessoas vão reconhecer quem você é. E elas vão te convidar para os lugares. Bom, Davi então, ele tem a ação correta no time de Deus. Vamos lá. Mas existem alguns pontos que vão nos ajudar a entender o tempo de Deus. Primeiro, segura essa. O tempo de Deus não quebra princípios. Então você não pode chegar para alguém, para sua mãe, se você é adolescente, se você é solteira. Deus disse para mim ir para tal lugar. E a sua mãe fala assim, não, mas você não vai. Você não vai. Mas Deus disse, é o tempo de Deus. Escute, o tempo de Deus vai estar alinhado com as autoridades de Deus na tua vida. Ah, mas o meu pai, ele não é crente. A minha mãe não entende nada. Não importa, eles são autoridade de Deus na tua vida. Eu lembro quando eu fui ficar 1 ano sem ministrar, anos atrás, nós congregávamos numa igreja, e eu falei para a pastora na época, eu falei assim, olha, eu recebi uma direção de Deus que é para mim sair de tudo por 1 ano. E eu lembro que uma das coisas que ela me disse foi assim, não, Vivi, Deus está te usando tanto. Naquela época eu ministrava o louvor. Deus está te usando tanto. Tem sido tão bênção. Isso não é de Deus. Talvez seja acusações na tua mente. Eu falei, não é acusação. Recebi uma direção clara de Deus. E ela disse, não. Eu voltei para casa e fui orar. Falei, Deus, se o Senhor falou isso, se eu não estou ouvindo errado, toca no coração deles. Voltei, depois de um tempo eu falei, ai pastor, isso está muito forte no meu coração ainda. Eu lembro que no outro dia, nesse dia o pastor estava junto, e ele falou, tá, mas se Deus te deu o dom, é para você ficar, parada esse ano. E eu falei assim, mas é a direção de Deus, tem coisas dentro de mim que precisam ser curadas, a minha casa precisa ser restaurada, eu preciso voltar para a minha casa, sair desse ativismo. E então nós vamos pensar e orar. Me procuraram, então na terceira vez eles falaram, nós entendemos de Deus que é para você ficar realmente 1 ano fora. Aquilo para mim foi tão lindo, porque foi com o reconhecimento deles, com a bênção deles. Então, se existir um princípio quebrado, não é tempo de Deus. Se você vai ter que mentir para alguém, enganar alguém, sabe, fazer uma coisa ilícita, errada, não é tempo de Deus. Porque, escute o que eu vou falar, seja uma mulher que anda no claro, não no escuro. Faça tudo às claras. Ah, mas a fulana vai ficar triste comigo. A fulana pode ficar triste com você, e tomara que ela fique triste pela sua verdade, mas nunca pela mentira. Olha, minha amiga, não vai dar. Ah, mas ela vai ficar triste. Deixa ela ficar triste. Ela vai ser também tratada por Deus. Porque a gente tem que parar de manipular os nossos relacionamentos e querer que os outros façam tudo aquilo que a gente quer. A amizade não é isso. A amizade é suportar o outro nas fraquezas dele. A amizade é entender. Olha, ela não pode. Então assim, se você tem isso na sua mente, cuidado. Bom, dentro desse tempo que não quebra princípios, tem muita gente que diz assim, eu fiz um voto com Deus, Ele me deu um sinal. Cuidado. Conversa com o teu marido, conversa com a tua família. O tempo de Deus é perfeito. Jesus foi aquele que cumpriu e andou no Kairos do Pai. Sabe uma coisa que eu estava lendo na Escritura que eu achei tão lindo? Quando o Senhor cura os 10 leprosos. Os 10 são curados. Os 10 leprosos estão juntos numa aldeia. E eu fiz esse caminho de Samaria a Galileia. É um caminho cheio de aldeias, de cavernas. E eles estavam a certa distância de Jesus e falaram assim, tem misericórdia de nós, está em Lucas 17. Tem misericórdia de nós, Jesus. Jesus fala assim, olha, vão se apresentar ao sacerdote. Ele não falou assim, sejam curados. Vão se apresentar aos sacerdotes. Na ida,
para apresentar o sacerdote, eles foram curados. Porque escuta isso, a lepra, Jesus falou assim para os discípulos em Mateus, curai os enfermos e limpai os leprosos. A lepra era algo tão espiritual que só um sacerdote podia dizer que estava curado ou não. Jesus fala assim, submete eles a uma autoridade. Vão lá, eles vão ver que vocês estão curados. E aí a Bíblia vai dizer que, depois que eles constatam que estão curados, quem é que volta? Um só volta. Um só é grato. E eu vou te dar uma estatística. Entre 10 pessoas, uma vai voltar para agradecer. É Bíblia. Mas Jesus faz algo tão lindo. Ele fala assim, se submeta. Nós temos muita dificuldade de submeter. A gente tem dificuldade. Mas posso dizer uma coisa? Existe uma bênção na sujeição, na submissão. Existe uma bênção. Que não vai ser tirada de nós. Porque a vontade de Deus é boa e perfeita. Segundo, caminhe sobre as prioridades de Deus na sua vida. O tempo é valioso. O teu tempo é valioso. O tempo que eu tiro com alguém nunca mais vai voltar para mim. Por isso que eu levo tão a sério ministrar em outro lugar, eu levo tão a sério um café com alguém, eu levo tão a sério fazer coisas, eu levo tão a sério hoje o meu sim, porque é um tempo que nunca mais vai voltar. É um investimento o tempo. E eu digo para vocês, hoje o investimento mais caro na terra é tempo. É por isso que nas linguagens do amor a gente vai ver que tem presentes, tempo de qualidade, palavras de afirmação, serviço e toque físico. E ainda digo que tem o sexto, que a linguagem do amor de Deus é obediência. Mas o tempo de qualidade, quem tem essa forma de receber amor com tempo de qualidade vai me entender. Que valoriza o tempo junto, olho no olho. Eu estou com você de verdade, eu quero te ouvir. Gente, coisa mais linda é quando você tem alguém que possa te ouvir. Hoje as pessoas estão pagando para ser ouvida, porque ninguém mais está ligado em ninguém. Para ser ouvido, o tempo de qualidade, o seu tempo é precioso. Aí eu pergunto, quantas vezes você já disse sim quando você deveria ter dito não? Mas você disse sim com medo do que iam pensar, disse sim para não causar problema. Escute o que eu vou falar para você, o seu tempo é precioso, priorize ele. Aonde você vai estar, com quem você vai estar, você precisa priorizar o tempo que Deus te deu. Porque todo o propósito debaixo desse céu está condicionado a um tempo de Deus. Quando a minha agenda ficou muito puxada, uma das coisas que eu fiz foi pedir para Deus, eu não estou mais... E assim, gente, quando começa errado, vai terminar errado. Não adianta. Começou errado, para, conserta e continua. Ou não continua. Às vezes o próprio conserto é não continuar. Mas começar errado vai fazer tudo ficar torto lá em cima. Então eu vou dar um conselho para você. Escreva hoje quais são as prioridades da sua vida. Às vezes você está priorizando quem você não deveria priorizar. Você está fazendo coisas que Deus já falou para você, não quero que você se envolva nisso. Ah, mas se eu não fizer, vai ser um problema. Olha, às vezes é melhor ter um problema e você ter as suas prioridades no lugar certo, do que você ter uma falsa paz com as pessoas da sua casa, da sua família, dos seus relacionamentos. O Senhor está falando para nós hoje, eu quero colocar você no meu tempo. Eu quero que você acesse o meu kairos, o tempo das minhas coisas. Quantas de nós aqui temos pensado assim, Senhor, eu acho que eu perdi o tempo. Eu perdi aquilo que o Senhor queria para mim, porque parece que nada está acontecendo. Na minha vida parece que tudo está tão parado, paralisado. O Senhor está falando assim para você nessa noite hoje. Eu vou te introduzir no meu tempo hoje. Há uma entrada hoje no tempo de Deus, onde você vai ser conduzida àquilo que Deus está fazendo. Algumas mulheres aqui precisam urgentemente ser sacudidas por Deus e ser lembradas que o tempo é dele, não seu.
Principalmente mulheres que são aquele tipo de mulher que faz com a força do seu braço. A gente, quando vai aconselhar pessoas, a gente vê muito essa realidade. Tem mulheres que já desistem logo e digo, não deu certo. Mas tem mulheres que elas são persistentes. E às vezes elas querem fazer acontecer no tempo delas. Eu quero dizer para você hoje, abra mão do seu tempo para viver o tempo que Deus tem para a sua vida. Um tempo real, um tempo oportuno. O Senhor está pedindo assim, será que você pode largar os seus jeitos de fazer e ir para Hebrom, abraçar o pouco, vestir uma capa de humildade e entrar no meu tempo? Será que você pode talvez guardar algumas sementes que estão aí na sua mão, porque a época não é de plantar? O Espírito Santo está aqui hoje alinhando a gente. Você precisa discernir qual é o seu tempo hoje. É tempo de estudar? É tempo de eu voltar para a faculdade? Leve tudo isso para Deus, pegue a sua idade. Eu faço uma pergunta para você, nos próximos 10 anos, o que você vai querer estar fazendo? Leva para Deus. Deus, o que o Senhor tem? Gente, eu descobri hoje uma notícia, um moço de 33 anos faleceu. Assim, 33 anos, casado. Quantas pessoas a gente sabe que estão indo tão cedo? Quando eu tenho uma notícia dessa, eu penso, Deus, eu estou viva, ainda há esperança. Eu quero fazer com que a minha vida vale a pena. Não vale a pena, escute, ficar preso por ressentimentos. Não vale a pena você perder tempo. Não perca tempo, invista o seu tempo. Se você tem pendências, resolva elas. O tempo está passando muito rápido e o Senhor está liberando hoje sabedoria para sermos gestoras do tempo que Ele entregou na nossa mão. Inclusive, amanhã, o relógio hoje vai zerar, mas vai começar 1, 2, 3, uma nova chance. Eu vim no carro, o Senhor veio falando comigo assim, a respeito de mim também, sabe? A atitude nos tira desse lugar. Não adianta ficar assim, como que eu saio desse? Atitude. Atitude. Não é DNA, não é hormônio. Uma amiga minha estava engordando. Daí ela assim, a tireoide, fazer exame, a tireoide perfeita. Aí ela assim, para mim não era a tireoide. Assim, é o domínio próprio, né? É o prato de pedreiro. Gente, a verdade vai vir à luz. Deus Ele traz a verdade nua e crua para a gente. Não é o teu DNA, não é o teu passado, não é a tua história, é a atitude que tu toma hoje. Inclusive a que tu não toma. Eu fui me abaixar, pegar um negócio para a Bela. Quando eu levantei, eu falei, ai Deus. Você falou, não reclama, volta para a academia. Tu tá rindo de nervosa, de certeza. Nós precisamos tomar atitude. Você sente que você está perdendo tempo? Que o tempo vai, você não consegue mais gerenciar ele? Vamos parar tudo então. Vamos fazer junto então um negócio? Faz uma lista de prioridade. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E vou te dar um conselho. No time de Deus tem tempo para descanso. Esse papo de, não, a gente não tem tempo de descansar, não é aqui, isso é a frase do capeta. Nosso descanso não é aqui, nosso descanso, vai nessa. Tem muita gente que não descansa e pira. O descanso, se não fosse tão importante, não seria mandamento. Ele é mandamento porque a gente tem dificuldade de descansar. Inclui o descanso e organiza essa tua vida. Põe em ordem. Deus te deu sabedoria, Deus te deu inteligência para isso. Mas às vezes a gente está tão focada no outro que não cuida da nossa. Cuida bem da sua vida. Faça priorizar o seu tempo. Sabe, você vai ver que não dá tempo de fazer fofoca, não dá tempo de julgar, não dá tempo de nada. Glória a Deus. Pelo menos um aleluia.
O Senhor vai te dar sabedoria, onde você vai investir o seu tempo. E não é o Cronos. Você vai andar no Kairos de Deus. Você vai fazer coisas que você vai dizer assim, eu não acredito que deu tempo de eu fazer tudo isso. Eu não acredito que eu consegui realizar tudo isso. Vai fechar a semana, você vai dizer assim, oh, meu Deus, eu dei conta. Como, Senhor? Você não andou no Cronos, você andou no Kairos de Deus. Porque quando a gente está perdida, eu já vou tocar numa ferida agora. A gente se sente culpada. E a gente anda mais culpada. E a culpa vai botando a gente naquele lugar assim, que a gente não realiza nada. O Senhor hoje está te dando uma folha em branco. Chega em casa, organiza. Amém? Elas estão assim para mim, ó, tá. Não, eu também, gente, eu preciso muito disso. Gerir o meu tempo. Onde eu vou investir ele? O que eu devo fazer agora? Por exemplo, eu tenho que escrever um livro para criança. Bora? Entende isso? Nós precisamos focar onde Deus está nos chamando. E a gente só descobre isso andando com Ele. Você não vai fazer um aconselhamento com uma pessoa que vai dizer assim para você, o que eu devo fazer? Gente, eu nunca aconselhei desse jeito. Eu sempre aconselhei assim, ouça a voz de Deus. Vê se está alinhado nas Escrituras, porque Ele fala contigo. Queria que você ficasse de pé.